Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Rogério. Vou falar hoje para vocês sobre o Shell do Linux, alguns comandos básicos necessários para que você possa conseguir utilizar esse sistema operacional. Quem sou eu? Eu tenho formação em técnico em informática em 2008, técnico em eletrônica em 2011, sou formado em sistemas de informação, concluí em 2017, tenho certificação de administração em sistema Asterisk, que é a de CAA, fornecida pela Digion. Tenho conhecimento em Linux, Asterisk, sou desenvolvedor de software também, back-end, utilizo linguagens como PHP, Python, SQL para banco de dados e atuo na área desde 2009. Tá? Vamos ao que interessa. Nós temos alguns tipos de shell do Unix. Ele possui duas categorias principais de shell: o Burn Type Shell e o C Shell. O Burn Shell também é classificado como o Korn, o KSH, o Burn é o SH, POSIX é o SH também, Burn Again Shell, que é o Bash. Nós vamos usar o Bash nessa aula. O C Shell, classificado como o CSH, Tnex Top, que é o C Shell também do TCSH. Aqui nós temos uma referência. Você pode dar uma olhada posteriormente. Bom, vamos aos comandos. Para começar, nós precisamos de saber como pedir ajuda do próprio shell em determinados comandos. Tá? O comando ele é um programa desenvolvido para que possa ser utilizado dentro do sistema operacional. Por exemplo, o CD, ele é um programa, ele já vem com Linux após a instalação do sistema operacional e ele serve para poder navegar e andar aí dentro dos diretórios. No Linux nós mencionamos a nomenclatura de diretório e não pastas. MV, eu posso mover arquivos e diretórios para outros diretórios e é isso, eu vou mover arquivos e diretórios. CP, geralmente vocês percebem que os nomes são sugestivos, na maioria das vezes são, nem sempre, mas ele é sugestivo. Por exemplo, CD Change Directory. No caso, eu estou acessando um diretório. Estou falando para o meu terminal ir para um diretório. E eu especifico o caminho dele e ele vai tentar acessar esse diretório se ele for existente. O ls ele vai mostrar todos os arquivos e diretórios que contém no diretório atual. Ou se eu passar um caminho relativo ou absoluto para ele, ele vai mostrar desse caminho. O cat, ele vai ler um arquivo, seja ele de texto ou um script, e vai jogar no terminal todo o conteúdo desse arquivo, onde você pode usar a barra de rolagem, se você tiver
um determinado terminal que possa suportar a barra de rolagem, para poder ler todo o arquivo. Geralmente os scripts são maiores do que o terminal, então você tem que rolar esse script para poder conseguir ler todo o arquivo. Less, ele faz a mesma coisa que o cat, porém ele já tem a sua própria paginação. Ele vai ler o arquivo com paginação. E ele tem alguns outros recursos onde eu posso pesquisar determinadas palavras, datas, horas. Por exemplo, eu vou ler um arquivo de log. O log geralmente tem a data e hora que ocorreu a gravação do log, e onde você consegue fazer essa busca com maior facilidade, porque geralmente temos arquivos de logs com mais de 1000 linhas, 5000 linhas, dependendo a configuração do log rotate. Bom, o grep também fará uma leitura de arquivos, nomes de arquivos, do conteúdo do arquivo, na verdade, e ele possui alguns parâmetros mais avançados de regex. Não é o assunto agora, mas é o que vamos fazer alguns testes aqui. E o importante é ter noção do help e do main. O help, sempre quando eu quero obter a ajuda, eu vou passar o nome do comando -help, para que eu possa ler um pequeno manual ensinando, explicando como é a utilização desse comando. E o mem, ele vai dar um manual mesmo em cima desse comando, com várias linhas, onde você pode ler com detalhe cada funcionalidade, vai ter exemplos de como utilizar esse comando, que vai ajudar muito você na caminhada aí com o shell, tá?